um ano de pandemia, as pesquisas têm avançado muito sobre o SARS-CoV-2. Hoje, vamos trazer algumas atualizações sobre esse vírus que causa a Covid-19. Como surgiu? Qual a sua estrutura? Como ocorre a infecção? Essas e mais dúvidas você irá descobrir agora no Plantão Dúfiba. Boa tarde! Esse vírus, que é denominado de SARS-CoV-2, é um beta-coronavírus da família Coronaviridae e é o 7º coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Ele causa a Covid-19, que é uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave e muitas vezes fatal, que se transmite facilmente e de forma rápida. Muito se questiona sobre a origem. Há uma sugestão de origem zoonótica, relacionada com o mercado de peixes em Wuhan, no sul da China, visto que muitos pacientes do estágio inicial relatam esta mesma questão em comum. Através de estudos ainda não confirmados totalmente, também se sugere que se desencadeou por meio de um vírus recombinante entre o coronavírus do morcego e um novo coronavírus de origem desconhecida. Agora vamos conversar com o nosso correspondente em Oxford, na Inglaterra, Matheus Teixeira, que vai nos trazer mais informações sobre o SARS-CoV-2. Boa tarde, Matheus. Nos explica, por favor, como é a estrutura desse vírus. Boa noite, Samara. Boa noite, Brasil. Então, o SARS-CoV-2 ele é um vírus de ácido ribonucleico, cujo material genético é representado por uma única molécula de RNA positivo. Todo o seu genoma contém menos de 30.000 nucleotídeos, e cada um deles é formado por uma molécula de açúcar, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. Aproximadamente 29 proteínas virais foram identificadas, e entre elas as mais relevantes são a glicoproteína de pico, reconhecida como proteína S, e a proteína N da cápsula que envolve o material genético do vírus. E como ocorre a infecção? Então, o SARS-CoV-2 tem como principal via de transmissão as vias aéreas, que aí a gente coloca, né, a boca, o nariz e a aderência através da mucosa do epitélio respiratório superior, que é incluso, né, as células da garganta, a do nariz e do pulmão. Isso ocorre por meio de uma ligação da proteína S do vírus no receptor tecidual, que neste caso seria a enzima conversora de angiotensina 2, conhecida popularmente como ECA2. Essa ação permite que o envelope viral funda-se com a membrana citoplasmática do hospedeiro, chegando ao citosol da célula. No citosol, o vírus libera o seu RNA viral e os ribossomos da célula usam a informação genética do vírus para sintetizar proteínas virais, assim iniciando o processo de replicação viral. As partículas virais produzidas, elas passam pelo retículo endoplasmático e são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde as vesículas contendo as partículas virais serão direcionadas para fundir-se com a membrana citoplasmática. Assim que todos os componentes necessários para a formação de um novo vírus se juntam, ocorre a liberação desse novo vírus por meio do brotamento. E a partir desse momento, com a liberação desse vírus, ele fica completamente capacitado para infectar outros tecidos do hospedeiro, como o fígado, o rim, o coração, as glândulas endócrinas e qualquer outra célula que tenha a presença da ECA2 em sua superfície. Cabe destacar que vários estudos têm sido realizados a fim de compreender melhor ou com mais profundidade quais as consequências patológicas geradas pelo SARS-CoV-2 nesses órgãos. Matheus, acredito que muitos telespectadores estão se perguntando como esse vírus é disseminado. Então, Samara, uma pessoa doente ela pode transmitir através do toque, do aperto das mãos, caso haja contaminação, né? Você tenha tossido, você tenha alguma partícula ali que contém o vírus, as gotículas de saliva, o espirro, a tosse, o catarro, objetos e superfícies contaminadas. Ainda vale destacar, né, que isso ocorre muito mais comumente através da emissão direta, ou seja, uma pessoa que não está usando máscara para outra pessoa que não está usando máscara, você tem uma probabilidade maior de contrair essa doença. Muito obrigada, Matheus, pelas informações.
Então, fica aí o alerta. Quando você for pegar ônibus, quando estiver em lugares públicos, vamos ficar em alerta. Esse vírus não é brincadeira. Agora que já entendemos como é a patogênese desse vírus, precisamos compreender a fisiopatologia do mesmo. Então, quero convidar agora a docente Paula Carvalhal para nos explicar um pouco mais sobre a fisiopatologia do SARS-CoV-2. Boa tarde, Paula. O que acontece com o organismo quando ele é infectado pela Covid-19? Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita positiva e envelopado, tá? É necessária a existência de um receptor específico no hospedeiro para que haja infecção da célula, tá? A fisiopatologia da Covid-19 não está totalmente esclarecida, tá? A célula-alvo que o vírus SARS-CoV-2 procura é toda a célula que tem em sua membrana plasmática a proteína ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. As células que apresentam esse tipo de proteína na sua membrana plasmática são encontradas nos pulmões, coração, rim, intestino. Entretanto, 83% dessas células estão presentes nos pneumócitos, do tipo 2, que fica lá no pulmão, tá? E como ocorre essa lesão no pulmão? Na etapa inicial de absorção, há o encontro do vírus, a proteína SCIP, a proteína S do vírus, com o receptor, desencadeando a replicação do ácido nucleico e a síntese de proteínas virais, ocorrendo a disseminação para outras células, tá? O vírus adentra os pulmões, atingindo os alvéolos pulmonares, e com a sua proteína S, a SCIP, ele se liga à ECA2 dos pneumócitos 2. Desse modo, os pneumócitos começam a liberar citocinas que então vai surgir as células de defesa. Por meio do processo de apoptose, tá, dos pneumócitos, as células NK promovem a destruição dos pneumócitos 2 infectados, tá? Ao mesmo tempo que as células endoteliais que revestem os capilares sanguíneos vão sofrendo lesões e promovendo o extravasamento do plasma sanguíneo na luz alveolar, tá? Gerando assim a hipoxemia, que é quando ocorre a diminuição do oxigênio na corrente sanguínea, tá? Pois não consegue passar pelo excesso de plasma que está presente nos alvéolos. Esse processo, causado pelo sistema imunológico, apesar de ser uma forma de defesa, também é nocivo ao corpo, gerando lesões nos alvéolos, tá? A célula infectada, ela entra em processo de apoptose, visto que ela está condenada e não serve mais para o organismo, tá? A infecção também envolve fatores específicos do hospedeiro, tais como idade, presença de comorbidades patogênicas, situação imunológica e dentre outros. Esse processo de infecção pode gerar pneumonia leve ou grave, podendo evoluir para SARA, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, podendo levar também para sepse, que é a inflamação generalizada, o choque séptico e a disfunção de múltiplos órgãos, tá? Novamente, quero agradecer a oportunidade. Boa tarde. Perfeita explicação, professora. Muito obrigada pela sua contribuição em nosso plantão. Em nosso plantão, você encontra jornalismo de qualidade que te mantém informado sobre a Covid-19. A produção acaba de informar que estamos ao vivo com o enfermeiro infectologista para nos explicar mais sobre quais são os sintomas apresentados pelas pessoas que foram infectadas por esse vírus.
Boa tarde, doutor Roberto. Esclarece essa dúvida que com certeza está passando na cabeça de milhares de brasileiros neste exato momento. Boa noite, Sâmara. Boa noite a todos. Sou o doutor Roberto, sou enfermeiro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, pelo espaço para poder estar falando aqui sobre esse assunto tão importante. E respondendo a sua pergunta, Sâmara, em geral, os principais sintomas da COVID incluem febre, tosse, dispneia, né? Lembrando que em alguns casos ela pode ser assintomática também, e nos casos mais graves ela pode gerar insuficiência múltipla de órgãos, o choque séptico e até coágulos sanguíneos. Aproveitando o espaço, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação das enfermeiras e dos técnicos de enfermagem, né, da equipe de enfermagem, durante a pandemia da Covid-19. E aí eu gostaria de falar através de 3 frentes. A primeira, na pesquisa, né, em que a pesquisa em enfermagem ela ocorre, é uma coisa que por muitas vezes ela é esquecida. O processo de cuidado ele é algo de autonomia das enfermeiras, fora as outras ciências da saúde, em que as enfermeiras também participam do processo de pesquisa. Nessa última semana, eu participei da Semana Brasileira de Enfermagem, que foi organizada pela Associação Brasileira de Enfermagem, e muito foi discutido sobre a pesquisa de enfermagem nesses últimos períodos. Muitas das pesquisas elas tiveram que mudar o seu foco, mudar o seu objetivo, por conta da pandemia da Covid-19. Então, essas pesquisas se debruçaram a atender essa nova demanda, né, das pesquisas voltadas à Covid-19, que buscassem atender a necessidade que a nossa sociedade está tendo de entender essa doença, entender qual é o melhor tratamento, qual é o melhor cuidado que deve ser estabelecido sobre ela. Então, essa é uma das frentes que eu gostaria de falar, que é sobre a pesquisa, que a enfermagem ela faz pesquisa sim, e é uma pesquisa de relevância e de importância para o processo de cuidado em saúde. A segunda frente é no atendimento, né, e no acolhimento aos pacientes, às pessoas que estão adoecendo com a Covid-19. Então, os profissionais de enfermagem, eles estão desde a ponta, desde o acolhimento até o tratamento mais profundo nas UTIs. Então, estão na atenção primária à saúde, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, nas UBSs, e também estão nos hospitais, nas UTIs. Então, e é importante a gente lembrar que as enfermeiras, elas são trabalhadoras, elas não são super-heroínas, porque os super-heróis trabalham sem receber, né? E nós precisamos de um salário e precisamos de uma carga horária. Não é à toa que a gente está aí lutando agora frente ao Congresso a fim de aprovar uma lei que consiga delimitar isso, né? Uma carga horária de trabalho máxima e um piso salarial, não é? Então, acho que é importante a gente lembrar isso aqui no seu jornal, que é de grande relevância. Outro ponto que eu gostaria de lembrar é nesse que a gente está vivenciando agora, que é da imunização. Então, eu acho importante a gente lembrar que a equipe de enfermagem, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, né, que fazem parte desse processo e que são primordiais, né, nesse processo de imunização, que é desde o momento da gente preparar a vacina até o momento da gente aplicá-la. Então, essas 3 frentes que a enfermagem ela tem vivenciando durante o processo da pandemia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, o espaço de fala e que a enfermagem ela tem vivenciado um período principalmente de precarização da saúde toda, né? Todos os profissionais têm vivenciado isso, mas a enfermagem já é um processo de precarização de outros tempos e que agora tem se agravado com o período da pandemia da Covid-19. E que vocês se juntem a gente nessa luta para aprovar um piso salarial e para aprovar um tempo máximo de trabalho, né? Então, obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Muito obrigada pelas informações e por destacar também a importância do enfermeiro e da equipe de enfermagem na luta contra a Covid-19. E para finalizar o nosso plantão, é importante lembrar o que o Ministério da Saúde recomenda como medidas preventivas: o distanciamento social, a higienização de mãos,
uso de máscara, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento de casos suspeitos e confirmados e quarentena dos contatos dos casos de Covid-19. Além disso, recomenda-se a vacinação contra a Covid-19. Mais novidades você poderá receber ao longo da programação a qualquer momento. Até mais!